Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Neste vídeo vamos falar sobre a reforma da Previdência Social. Dois pontos polêmicos da proposta de reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. O caminho da proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso até uma eventual aprovação é longo. O rito legislativo de qualquer matéria que modifique a Constituição Federal, como é o caso, exige que ela seja aprovada pela Câmara e pelo Senado por pelo menos 3/5 dos parlamentares em cada casa e em 2 turnos de votação. Caso sofra alteração pelos senadores depois de passar pelo crivo dos deputados, a PEC volta para nova análise na Câmara. A expectativa do governo é que a proposta seja votada ainda antes do recesso de julho do Congresso Nacional. Esse prazo, contudo, pode se alongar caso o governo tenha dificuldade para arregimentar uma ampla base de apoio entre os parlamentares, o que pode ser alimentado, por exemplo, por crises políticas, como a que levou à demissão do ministro Gustavo Bebiano, ou pela própria natureza da proposta, considerada abrangente, mais ambiciosa que a apresentada pelo ex-presidente Michel Temer e com algumas mudanças polêmicas de regras. Conheça a seguir 2 desses pontos que podem dividir deputados, senadores e a opinião pública durante a tramitação da PEC 06/2019. Benefício assistencial ao idoso. As mudanças propostas para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, estão entre as mais polêmicas do texto apresentado ao Congresso Nacional. Hoje, idosos a partir de 65 anos, em situação de miserabilidade, de acordo com a lei, aqueles com renda média familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo, têm direito a receber um salário mínimo por mês. O último boletim estatístico da Previdência, com dados de dezembro de 2018, mostra que 2,05 milhões de pessoas recebem hoje esse benefício, que custa à Previdência cerca de 1,9 bilhão de reais por mês. A PEC propõe que o BPC para o idoso passe a ser fásico. O valor de um salário mínimo seria pago apenas àqueles com mais de 70 anos e pessoas com idade entre 60 e 69 anos teriam direito a receber R$ 400. Adriane Bramante, que é a presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, lembra que a proposta de aumento da idade de acesso ao BPC para 70 anos já constava na primeira versão de reforma proposta pelo ex-presidente Temer e foi abandonada durante a tramitação. Abro aspas, a PEC 287 já trazia isso inicialmente, mas houve grande comoção social e a medida foi descartada. A diferença desta vez é a assistência aos idosos que ainda não atingiram a idade de acesso, os R$ 400 que ampliariam a cobertura do benefício. Um detalhe importante, entretanto, é que a PEC prevê apenas a mudança na idade de acesso. O pagamento aos idosos na faixa dos 60 anos seria normatizado separadamente por meio de um projeto de lei. Dessa forma, você tira a proteção social daqueles com menos de 70 anos de idade da Constituição Federal. Esses R$ 400 não estão vinculados a nenhum indexador. Não existe uma regra que estabeleça um reajuste anual pela inflação, por exemplo. Fecho aspas. Para Marcelo Medeiros, pesquisador visitante da Universidade Princeton dos Estados Unidos,
elevar o tempo mínimo de contribuição para acesso à aposentadoria de 15 para 20 anos, ao mesmo tempo em que se mudam as regras do BPC, como prevê a proposta, é injusto e pouco compatível com a realidade do mercado de trabalho brasileiro, em que predomina o trabalho informal. Abro aspas, uma reforma não pode ser feita sem conhecimento do mercado de trabalho brasileiro. Historicamente, cerca de metade dos trabalhadores está no setor informal. Não contribui. Tempo de contribuição de 20 anos sem a válvula de escape do BPC é muito cruel com os pobres. Fecho aspas, afirma o sociólogo, especialista em estudos sobre desigualdade social. Para ele, uma reforma da Previdência que protegesse a parcela mais vulnerável da população deveria poupar os aposentados que recebem um salário mínimo. Abro aspas, é importante que o mínimo seja de 15 anos para quem vai se aposentar no piso, podendo ser mais alto para quem terá aposentadorias maiores, e que o BPC fique como está. O ex-presidente Michel Temer cedeu nesse ponto, possivelmente Bolsonaro também cederá. Fecho aspas, diz. O BPC também é pago a pessoas com deficiência. Nesse caso, a regra de acesso não muda. Assim como nos demais pontos da proposta, a mudança não afeta direitos adquiridos. Ela só vale para novos beneficiários. Felipe Bruno, líder de previdência da consultoria Merced no Brasil, ressalta que a mudança no BPC e no abono salarial, que passa a ser pago apenas àqueles que recebem até um salário mínimo e não mais até 2, representam, de acordo com as contas apresentadas pelos técnicos do governo, uma economia de 182,2 bilhões de reais em 10 anos. Isso representa 17% do total da economia prevista com a PEC da nova Previdência, de pouco mais de 1,7 trilhão de reais. Abro aspas, esse é um tema muito sensível. A mudança na regra pode trazer um peso negativo para a percepção pública sobre a reforma e dificultar a tramitação. Fecho aspas. Vejamos a seguir pensões por morte. A proposta iguala as regras para o serviço público e privado e tem potencial para reduzir de forma significativa o valor das pensões por morte. Para o regime geral, o pagamento é de 100% do benefício, ou seja, uma viúva de um aposentado que recebia R$ 2.000 tem direito a esse mesmo valor. Entre os funcionários públicos, a pensão é de 100% do benefício até o teto do INSS, que é de R$ 5.839,45, acrescidos de 70% do que passar desse valor. Ou seja, alguém elegível à pensão por morte de um servidor que recebia R$ 10.000 teria direito a cerca de R$ 8.751,80, que são R$ 8.539,45 do teto do INSS, mais 70% de R$ 4.160,55. Com a mudança, todas as pensões passariam a ser calculadas da seguinte forma: 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a qual teria direito se morrer antes, com mais 10% para cada dependente, até o máximo de 100% do teto do RGPS, ou seja, do Regime Geral da Previdência Social. Com a nova metodologia, poderia haver pensões equivalentes a menos de um salário mínimo. Bramante lembra que a regra já constava na medida provisória 664, proposta no governo Dilma Rousseff, que endurecia o acesso às pensões por morte
e foi descartada na versão final, sancionada em 2015. Na proposta atual, diz a advogada, poderia haver um achatamento ainda maior da renda por causa da nova regra para a acumulação de benefícios. Hoje é permitida a acumulação de diferentes tipos de regime, como pensão e aposentadoria. Na nova versão, o segurado deve escolher o benefício de maior valor e receber apenas um percentual do outro. Um exemplo, se uma mulher com salário de R$2.000 ficasse viúva do marido que recebia R$2.500 de aposentadoria, ela teria direito, pelas regras atuais, a R$4.500 de benefício. Com a mudança, pela ótica da pensão, ela teria direito a 50% da aposentadoria do marido, caso não tivesse filhos, ou seja, R$1.250. Por conta da alteração nas regras para acumulação de benefícios, entretanto, esse não seria o valor final que ela receberia, mas apenas um percentual sobre os R$1.250. Abro aspas, essa mudança deve afetar principalmente mulheres, que muitas vezes são maioria entre os pensionistas. Fecho aspas, diz a advogada. A reforma não afeta aqueles que recebem pensão hoje, mas para se ter uma ideia do tamanho e do perfil desse grupo, eles são, no regime geral, 7,7 milhões de beneficiários que recebem, em média, R$1.100. No setor público, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2017, são 300,9 mil pensionistas, sendo 271,9 mil mulheres. O valor médio do benefício era de R$ 5.200 para pensionistas de servidores do Executivo, R$ 8.200 para judiciário e R$ 21.000 no Legislativo. Com informações de mixvale.com e imagens da internet.